Olá pessoal, hoje nós vamos falar a respeito do Triângulo das Bermudas ou do famigerado Triângulo do Diabo. Meu nome é Marcelo de Carvalho Santos e eu sou o autor do livro O Mensageiro dos Deuses. Quando eu era criança eu era fascinado pelo Triângulo das Bermudas, por extraterrestres, por histórias de fantasmas. E quando se falava de Triângulo das Bermudas, eu sempre ficava imaginando lulas gigantes, ondas imensas virando navios, o fundo do mar e os navios e aviões repousando eternamente no fundo escuro e gélido do fundo do mar. Monstros marinhos com dentes desse tamanho. Enfim, alienígenas, cidades submersas, a antiga Atlântida, que existia uma lenda de que a antiga civilização, ou suposta civilização da Atlântida, estaria ali, embaixo do Triângulo das Bermudas, e que ali seria um portal dimensional por onde naves extraterrestres sairiam e voltariam para a Terra através de buracos de minhoca. Aliás, isso vem, o wormholes, ou buracos de verme, ou buracos de minhoca, vem da teoria geral da relatividade, é chamada de ponte Einstein-Rosen. Foi concebida, essa formulação foi concebida inicialmente, então, por Albert Einstein, que os buracos de minhoca eles existiriam naturalmente no universo por conta da curvatura proporcionada pela gravidade no tecido do espaço-tempo. E isso faria com que muitas vezes esses buracos de minhoca conectassem dimensões ou diferentes partes do espaço-tempo, ligando ou diferentes dimensões, ou então o passado ao presente, o presente ao futuro, o futuro ao passado. Para quem não assistiu, eu recomendo uma série que está passando na Netflix e que se chama Dark, uma série alemã muito boa, recomendo. Para quem gosta de ficção científica, viagens no tempo e tal, recomendo, assistam Dark. Mas vamos parar de viajar na maionese e tratar do tema que é objeto desse vídeo hoje, que é o Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, gente, é um triângulo imaginário que fica entre a Flórida, Porto Rico e as Ilhas Bermudas, e depois ligando novamente à Flórida. Então acontecem coisas muito misteriosas no Triângulo das Bermudas. Embarcações desaparecem, aviões desaparecem, e aí vocês podem perguntar para mim, afirmar, mas Marcelo, milhares de aviões, de embarcações passam pelo Triângulo das Bermudas anualmente e não acontece nada. Pois bem, eu tenho que concordar. Isso é uma realidade. Acontece o seguinte, gente, tem anomalias que acontecem naquela região que são irrefutáveis. No diário de bordo de Cristóvão Colombo, quando ele estava navegando, não me lembro se na primeira viagem, ou na segunda, ou na terceira, qual foi, ele já escreveu no diário de bordo dele, quando ele estava navegando no Triângulo das Bermudas, que ele viu bolas luminosas saindo do mar, entrando no mar, e que nesse mesmo momento as bússolas, ou a bússola do navio dele começou a girar, como se estivesse perdida, sem saber a direção. Uma anomalia eletromagnética. Mas por quê? Por que isso? Alguns cientistas dizem que pode ser que no fundo, no leito do oceano, a 5.000 metros de profundidade, exista um vulcão que expele gases. Esses gases sobem em forma de bolha, tornando o oceano
menos denso, e isso tiraria, vamos dizer assim, a sustentação dos navios, que afundariam como numa areia movediça ou coisa parecida e não voltariam mais. E além disso, segundo também alguns cientistas, lá no fundo, no leito do oceano, existem muitas cavernas com correntes oceânicas, etc., que puxariam as coisas que afundam lá para dentro dessas cavernas. Mas isso explica o que acontece com os aviões? O que acontecia com os aviões? O Triângulo das Bermudas, na verdade, foi uma expressão cunhada em 1945, quando alguns aviões Avenger, torpedeiros Avenger da Marinha Americana, saíram para um treinamento da base de Fort Lauderdale, na Flórida, saíram em direção ao Triângulo das Bermudas, capitaneado, o chefe da esquadrilha era um comandante já com muitas horas de voo, muito experiente, Charles Taylor. Num determinado ponto do voo, ele se comunicou com a base em Fort Lauderdale e falou: olha, nós nos perdemos. Eram 5 ou 6 torpedeiros, aviões da Marinha Americana. Até que num determinado ponto as comunicações terminaram, esses aviões desapareceram, e um avião que saiu para tentar achar esses 6 aviões que tinham acabado de sumir, desapareceu também. E não só desapareceu, o avião desapareceu, a tripulação desapareceu. Isso foi em 1945 e até hoje não se sabe o que aconteceu com esses aviões. Eles simplesmente evaporaram, sumiram da Terra. Então, o que me faz concluir que o voo 19, que é o voo desses torpedeiros e desse avião de buscas que desapareceram, que se tratou realmente de um desaparecimento e não de uma queda, é o relato de um piloto em 1970. Vocês podem procurar na internet que vocês vão ver. O nome dele é Bruce Gernon. Bruce Gernon, ele saiu das Bahamas em direção a Miami. Quando ele saiu das Bahamas em direção a Miami, ele pilotou por aproximadamente 30 minutos e então ele viu uma nuvem. Ele viu uma nuvem estranha, que de repente começou a ficar preta, amarelada. Mas ele continuou achando que não representava nenhum perigo. Mas de repente aquela nuvem, ela começou a espiralar, formando um buraco, um tipo de um vórtex. E ele entrou dentro daquele buraco. E dentro daquele buraco em que ele estava, o avião, muito embora continuasse voando, os instrumentos dele já não funcionavam mais. E conforme ele estava dentro do buraco, o buraco ia se afunilando. E ele olhava para frente e parecia que ele estava olhando para o cano de uma espingarda. Por quê? Existiam riscos circulares em sentido anti-horário que faziam assim. E ele continuava voando, uma coisa totalmente surreal. Até que de repente, pum, ele saiu daquela nuvem e o céu azul. E aí ele tentou contato com a torre de controle de Miami. A torre de Miami respondeu, mas disse que não via ele no radar. Aí ele foi tentando, até que de repente a torre de controle de tráfego aéreo de Miami disse: localizamos você no radar, você está sobre Miami. E aí ele disse: mas não é possível, eu saí das Bahamas há pouco mais de 30 minutos e normalmente eu levo mais de 1 hora para chegar com o meu avião. E não bastasse isso, essas questões relacionadas com aviões que desaparecem, tem também a questão das embarcações. Vários e vários navios desapareceram para sempre, para nunca mais se ouvir falar deles, navios, e dos seus tripulantes e dos seus passageiros. Por outro lado, existem situações de navios que foram encontrados por outros navios completamente vazios, sem nenhum passageiro, sem nenhuma tripulação. Navios cargueiros, navios de passageiros que foram encontrados. Aí vocês poderiam me dizer: mas poderiam ser piratas, né? Não existiam sinais de luta, as cargas estavam lá, simplesmente as pessoas desapareciam.
Por que só as pessoas desapareciam? Isso é uma coisa que me leva a questionar. Por que só as pessoas desapareciam? Me parece um enredo, de fato, de filme de ficção, onde as pessoas são levadas através de portais dimensionais para outros lugares, ou são abduzidas por alienígenas e vão parar em outros lugares. Por exemplo, eu vou citar para vocês alguns navios que desapareceram e que nunca mais ouviu-se falar a respeito deles. Eles simplesmente desapareceram e nunca mais se soube deles. Então eu vou falar para vocês, uma lista apenas exemplificativa de algumas embarcações e aeronaves que desapareceram no Triângulo das Bermudas. Por exemplo, o Caio Maros, que era um navio enviado pelo governo japonês justamente com o intuito de estudar o fenômeno no local. Ele desapareceu sem deixar nenhuma pista, com dezenas de cientistas a bordo. O Rosalie, que era um barco francês, desapareceu em 1840. Ele foi encontrado meses depois na área do Triângulo das Bermudas, como eu disse, com as velas recolhidas, carga intacta, navegando normalmente, porém sem nenhum vestígio da sua tripulação. O Mary Celeste, um barco desaparecido em novembro de 1872, com 10 tripulantes, foi encontrado em dezembro do mesmo ano sem ninguém a bordo. O Freia, de origem alemã, ficou um dia desaparecido. Saiu de Manzanillo, Cuba, no dia 3 de outubro de 1902. O curioso é que foi encontrado no dia seguinte, no mesmo local de onde havia saído, porém sem nenhuma pessoa a bordo. Todos os tripulantes desapareceram. O Cyclops, que desapareceu em 4 de março de 1918, ele carregava 19 mil toneladas de provisionamentos para a Marinha Americana, tinha 309 pessoas a bordo e desapareceu sem nem mesmo enviar uma mensagem de socorro. O Gloria Colette, desaparecido em fevereiro de 1940, também apareceu com tudo intacto, mas sem tripulação. O Connemara 4 desapareceu em setembro de 1955, apareceu 640 quilômetros distante das Bermudas, também sem tripulação. O Witchcraft, desaparecido em 24 de dezembro de 67, considerado um dos casos mais extraordinários do Triângulo, tratava-se de uma embarcação que realizava cruzeiros marítimos. Estava amarrado a uma boia em frente ao porto de Miami, Flórida, a cerca de 1.600 metros do solo. Simplesmente desapareceu com sua equipe e um passageiro a bordo. Então, gente, esses desaparecimentos, não existe cientista que possa explicar de modo convincente. Eles podem até teorizar a respeito dos vulcões no fundo do mar, que afundam os navios por conta das bolhas de gás metano que sobem e que transformam o mar numa sopa borbulhante e afunda os navios. Mas como é que os cientistas podem explicar o desaparecimento das pessoas? Como é que os cientistas podem explicar que algumas embarcações tenham continuado navegando a esmo, à deriva, sem nenhum tripulante, sem nenhuma pessoa a bordo? Essas pessoas teriam fugido de quê? Então você poderia me dizer, uma onda gigante, um fenômeno eletromagnético, o gás metano que vem do fundo do mar. Nada disso explica o desaparecimento dessas pessoas. Para mim, Marcelo, essas pessoas entraram por um portal dimensional e estão em algum lugar do tempo e do espaço. Era isso que eu tinha que dizer a respeito do Triângulo das Bermudas, gente. Acontece todas as vezes? Não. Como eu já disse, não. Milhares são os voos que passam por ali todos os anos, embarcações. Eu mesmo já passei por lá, não aconteceu nada, estou aqui falando. Mas por que acontece isso?
Porque esses portais dimensionais, eles não se abrem todas as vezes. Eles se abrem apenas em algumas ocasiões em que, por hipótese, extraterrestres chegam ou saem através de portais, buracos de minhoca daquele local. Por ser um local que talvez, espontaneamente, já contenha uma fenda dimensional. É isso que eu tinha que dizer a respeito do Triângulo das Bermudas. Na semana que vem eu vou falar sobre alguns mistérios do Antigo Egito. Aquele abraço e até o próximo vídeo.